Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de religião hoje, então. Nossa aula de religião hoje é ele soube escolher. Ele não soube escolher. Sansão, cujo nome significava homem do sol, era um nazareno dotado de extraordinária força. Era um dos juízes bíblicos cuja história está descrita no livro dos Juízes, 13 ao 16, e no Novo Testamento, em Hebreus 11, versículo 32. Sansão foi escolhido por Deus para proteger os israelitas dos inimigos filisteus e lembrá-los de seguir suas orientações. Então, Sansão, ele faz parte da história por causa disso. Ele foi escolhido por Deus porque ele tinha muita força para proteger os israelitas. Para tanto, ele recebeu uma super força, tornando-se o herói da sua época. Porém, quando escolheu se afastar de Deus, Sansão enfrentou muitos problemas. Então, Deus tinha dado uma força para ele. E daí, depois ele tentou se afastar de Deus? Será que ele foi certo, que ele fez certo isso? Ele aprendeu que necessitava de Jesus em todos os momentos de sua vida, que não podia abandonar a Deus, né? Daí tem um Provérbios, capítulo 23, versículo 23 para vocês. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Tá lá no Provérbio, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Aí tem as atividades lá no plural e tem as atividades para fazer no caderno também, né? E a prof vai ler aqui uma historinha para vocês sobre Sansão. Então, aqui. Na época que o povo de Israel era dominado pelos filisteus, um anjo veio até a esposa de Manoá e disse: Você terá um filho. Nunca corte o cabelo dele e lhe dê sempre alimentos saudáveis, pois será dedicado a Deus. Ele começará a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Depois de algum tempo, o menino nasceu e seus pais lhe deram o nome de Sansão. A mãe só lhe oferecia alimentos saudáveis e nunca cortou seu cabelo. Ao se tornar um rapaz, Sansão ficou muito forte. Um dia, quando o jovem passava pelas plantações de uva, apareceu um leão rugindo. Que faria agora? Não tinha nenhuma arma na mão, mas agarrou o animal e o matou. Quando os filisteus souberam disso e de outras coisas que Sansão fazia, quiseram tirar-lhe a vida. Eles temiam lutar com um homem tão forte. De onde tirava tanta força? Os filisteus armaram um plano. Eles sabiam que Sansão gostava de uma moça chamada Dalila e ofereceram muito dinheiro para ela, para que ela descobrisse o seu segredo. Se me amarrarem com 7 cordas, então eu enfraquecerei e serei como qualquer um outro homem. Mais tarde, enquanto Sansão dormia, Dalila o amarrou com 7 cordas grossas e disse: Os filisteus vêm te pegar. Sansão logo arrebentou as cordas, como se fossem linhas queimadas, e eles continuaram sem saber o motivo de sua força. Dalila perguntou outra vez: Diga-me, como é que alguém pode amarrar você? E Sansão respondeu: Se me amarrarem com cordas novas, ficarei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Outra vez ela disse: Os filisteus vêm te pegar. Porém, ele rompeu as cordas como se fossem fios de linhas. Dalila ficou triste e disse que Sansão estava brincando com ela.
Ele, para agradar, explicou-lhe que fizesse 7 tranças em seu cabelo e as prendessem com um prego grande de madeira, ficaria muito fraco. Dalila fez como ele disse, e outra vez o jovem se soltou com muita facilidade. Dia após dia, Dalila perguntava qual era o segredo de sua força, até que Sansão, cansado de ouvir, contou a verdade para ela. Nunca cortei meus cabelos. Fui dedicado a Deus quando nasci, e se cortá-los, perderei a força. Agora, Dalila sabia que se tratava da verdade. Então chamou os filisteus, escondeu-os, recebeu o dinheiro que lhe haviam prometido, e quando Sansão dormia, os homens rasparam as 7 tranças da cabeça dele. Depois, como outras vezes, Dalila o acordou. Os filisteus vêm te pegar. Sansão pensou que poderia se livrar como das outras vezes, mas se enganaram. Ficou muito fraco, mas muito fraco. Ele havia quebrado uma promessa, de modo que Deus não poderia mais ajudá-lo. Os filisteus amarraram, furaram seus olhos e levaram a uma prisão onde ficou trabalhando no moinho. Sansão se arrependeu por não ter obedecido ao Senhor. À medida que seu cabelo crescia, Deus permitia que suas forças aumentassem. Porém, os filisteus não sabiam disso. Certo dia, eles resolveram fazer uma grande festa para o deus Dagon, porque haviam aprisionado Sansão. As pessoas vinham das montanhas, dos vales, de todos os lugares para comemorar. Estavam todos alegres. Tragam Sansão pela multidão. Quando Sansão entrou no templo de Dagon, o povo começou a se divertir às custas dele. Então o prisioneiro pediu ao rapaz que levava pela mão: deixe-me tocar as colunas que sustentam o prédio para que eu possa me encostar nelas. Quando chegou perto das colunas, Sansão orou: Senhor, dá-me a força só mais uma vez. E enlaçando as colunas, Sansão as puxou com toda a força, que de repente um barulho muito forte assustou a multidão. Em seguida, o templo desmoronou, caindo sobre as pessoas que ali se encontravam. Sansão se arrependeu das escolhas erradas que fez. E Deus prontamente o perdoou, porque ele se arrependeu. Embora não tenha cumprido sua missão que o Senhor lhe confiou, de atuar como juiz e protetor do povo de Israel, pôde, ao final de sua vida, ser usado por ele. Então, assim, ele fez, né? Ele ficou ali com Dalila contando mentirinhas e tal, até que ele confiou nela e contou a verdade. Então, a gente tem que pensar assim que a gente nunca pode abandonar Deus, né? Que ele fez uma promessa, não era para quebrar aquela promessa, né? Mas depois ele se arrependeu e como Deus ele não é um punidor, ele não vai punir a gente. Se a gente se arrepender do que fez e pedir a ele, com certeza ele vai perdoar a gente, né? Mas se a gente não pedir perdão, não se arrepender do que a gente faz e continuar fazendo coisa errada, ele não vai nos perdoar, né? Porque precisa vir da gente pedir o perdão, né? Então a história de Sansão é bem interessante. E daí vai ter um videozinho lá no plural, porque a prof não vai colocar aqui, que ele fica travando sempre, então a prof sempre vai colocar lá. Então assistam e respondam as questões lá no plural, tá bom? E as atividades do caderno também. Por hoje é só. Espero dias leves de paz, amor e muita felicidade. Bom final de semana para todos. E é isso. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Assistam lá o videozinho de Sansão, bem legal a história de Sansão. Dá para entender bem lá no videozinho também, tá bom? Beijos, fiquem bem. Bom final de semana e até semana que vem.